A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 1 do primeiro trimestre já do ano de 2021, da classe Daniel, classe Juvenis. O título da nossa lição é o seguinte: A Igreja é um projeto de Deus. O nosso texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, o que quer dizer isso, né? Todos os cristãos regenerados, nascidos de novo, de todas as épocas, línguas e nações, compõem o corpo de Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 13, diz que todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Nesse versículo, quando diz batizados em um espírito, não se refere ao batismo em água, nem ao batismo no Espírito Santo, mas ao ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo, a Igreja, unindo-o a este corpo, fazendo com que ele seja um só com os demais crentes. É a transformação espiritual, a regeneração que ocorre na conversão e coloca o crente em Cristo. A nossa leitura bíblica encontra-se em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 até o 12. Então, que diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. E isso para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. E daí o 13, só para finalizar esse capítulo, diz assim: Portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Por isso é motivo de honra para vocês. Então, o apóstolo Paulo foi preso por anunciar que as bênçãos da nação judaica foram estendidas em Cristo aos gentios. Gentios eram todos os povos que não eram judeus. Agora todos podem se tornar povo escolhido de Deus por meio de Jesus Cristo. O grande mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo foi que Deus, por meio de Cristo, deu graciosamente a todos os gentios o direito de se tornarem coherdeiros e participantes das promessas de salvação feitas aos judeus.
Então nós temos alguns objetivos aqui a cumprir. Então diz aqui, o primeiro objetivo da nossa lição é definir o termo igreja. Então igreja vem do grego eklésia, que significa assembleia ou grupo chamado para fora. No grego secular, o termo eclésia designava uma assembleia pública, um grupo de pessoas que, possuindo um interesse em comum, se reúne para discutir sobre determinado assunto. No livro Igreja, Identidade e Símbolos, encontramos que eclésia designa a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, instituída no dia de Pentecostes pelo derramamento do Espírito Santo. Essa comunidade universal, corpo glorioso e místico de Cristo, é composta por homens e mulheres regenerados de todas as raças e línguas que corresponderam positivamente à pregação do Evangelho e confessam e servem a Cristo como único e suficiente Salvador. O nosso segundo objetivo da nossa lição é falar sobre o mistério da igreja revelado ao apóstolo Paulo. Então, como vimos na nossa leitura bíblica, o grande mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo foi que Deus, por meio de Cristo, deu graciosamente a todos os gentios o direito de se tornarem co-herdeiros e participantes das promessas de salvação feitas aos judeus. Em João, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, pois os judeus rejeitaram e crucificaram Jesus Cristo. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, os discípulos tiveram a missão de ir às nações, cumprindo desta forma as profecias quanto aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Em Efésios capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Roma que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. O nosso terceiro objetivo, o terceiro objetivo da nossa lição é mostrar as duas perspectivas pelas quais a igreja pode ser vista. Então, não devemos confundir igreja templo religioso com igreja corpo místico de Cristo. Existe a igreja visível, que são todas as denominações presentes em toda parte, formada por todos os que se identificam como cristãos. Aí entram os ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos livres, pentecostais e neopentecostais. Porém, nem todos são, de fato, comprometidos com o cristianismo e os ensinos de Cristo. Assim como nem todos os que vão à escola são comprometidos com o ensino, com o estudo, nem todos os que vão à igreja são comprometidos com o cristianismo, com o ensino de Cristo. Em Mateus capítulo 13, versículo 25, temos a parábola do trigo e do joio. Jesus utilizava parábolas para explicar as coisas complexas de forma simples, para que todos pudessem entender. Nessa parábola, temos o campo, que é o mundo, a boa semente, que são os fiéis do reino, e a má semente, que são os que se opõem à verdade divina. Todos vão crescer juntos até o dia da colheita, até o dia em que Jesus voltar. Naquele dia ele dirá: colhei primeiro o joio para os queimar, mas o trigo traga para o meu celeiro. Quando Cristo vier buscar a igreja, ele irá separar, irá levar os verdadeiros cristãos que fazem parte do seu reino. A igreja visível é formada por aqueles que foram verdadeiramente nascidos de novo. A igreja invisível é formada por aqueles que foram verdadeiramente nascidos de novo, comprometidos com Cristo e com sua palavra. É composta por todos os salvos de todas as épocas, quer sejam no tempo antigo, quer seja no tempo presente. É um organismo vivo,
composto por aqueles que mantêm sua identidade espiritual, que caracteriza o corpo de Cristo, a Igreja. Com os olhos humanos, não conseguimos identificar quem da Igreja visível faz parte também da Igreja invisível. Mas a segunda carta de Paulo a Timóteo diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Quando Jesus voltar, de várias igrejas visíveis, ou seja, de vários templos, de várias denominações religiosas, separará a sua igreja. Hoje, para nós, invisível, né? Porque nós não conseguimos identificar quem são os verdadeiros cristãos. Então separará o joio do trigo, né? Para os que são joio, que fazem parte apenas da igreja visível, dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, conforme Mateus capítulo 7, versículo 23. Para os que são trigo, que fazem parte da igreja visível, mas também da igreja invisível, dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, conforme Mateus capítulo 25, versículo 34. Então, como cristãos participantes da Igreja de Cristo, devemos dar testemunho da presença de Cristo e do seu reino para o mundo, tornando visível o reino invisível. Isto torna-se possível através da proclamação do Evangelho e do nosso testemunho, em palavras e ações, mostrando ao mundo o reino de Deus, o que o reino de Deus pode fazer, né, por nós. Então Deus abençoe e até a próxima.